tua vida, que seja na tua hoje, casa. que seja E agora. carabalabaçou. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. Aleluias, aleluias, ei. Ah, Ele é bom, Ele é santo. Aleluias. Ele é digno de honra, de glória, meu irmão. Escuta o que eu vou dizer ao teu coração. Você não veio aqui para adorar homens. Você não veio aqui porque você não tinha nada o que fazer na tua casa, meu irmão. Você veio aqui porque existe algo que queima aí dentro do teu coração. Existe algo poderoso aí dentro do teu coração. É como se fosse um imã, sabe? Quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós ouvimos a voz do Mestre, é como se fosse um imã que nos puxa, que nos conecta. E você está aqui essa noite porque você veio ser cheio da presença dEle. Você veio se encher. E você se enchendo aqui, essa graça, essa glória, a manifestação dEle, o poder dEle não vai ficar só na tua vida. Eu profetizo que aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você pisar com a planta dos teus pés, aonde você colocar a tua mão, meu irmão, a presença do Senhor vai estar contigo, porque Ele habita dentro de você. Oh, Espírito Santo, eu quero te pedir desde já nesse culto, manifesta a tua graça, a tua glória e o teu poder, porque nós estamos aqui com um propósito, de ser cheios de Ti, de ser cheios da Tua presença, Jesus. Pai, nós somos tão pequenininhos. Ah, Jesus, nós somos tão pequenininhos, mas tão dependentes de Ti. Então essa noite, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua graça, ah, Senhor, enche os nossos corações. Senhor, fala com cada um esta noite aqui, Senhor. Abastece, Senhor, enche o tanque, Pai amado, para que nós possamos sair daqui com as nossas lamparinas acesas, cheias de gás, porque o mundo lá fora, Senhor Jesus, está perdido, mas homens e mulheres têm enchidos da Sua presença neste lugar, Senhor. Então eu te peço sem reservas, derrama do Teu Espírito neste ambiente, derrama do Teu Espírito nessa casa, derrama do Teu Espírito sobre toda a carne que proclama o Teu nome, Jesus. É isso que nós te pedimos. Se você crê, meu irmão, eu quero que você aplauda. Aplauda Ele, aplauda, aplauda, aplauda. Rapaz, aplauda Ele bem forte, porque é para Ele, meu irmão. Declare a sua gratidão para Ele. O seu louvor é para Ele, a sua adoração é para Ele. É para Ele, é para Ele. Ele é digno. Tu és digno, Jesus, Tu és digno, Pai. Espírito Santo, meu amigo, toma este lugar, toma este ambiente, toma cada coração aqui essa noite. Aleluias. Boa noite, meu irmão. A graça e paz do Senhor Jesus. Cumprimente esse seu irmão aí, se você puder, e diga para ele: seja bem-vindo à casa do Pai. Seja bem-vindo, meu irmão, à casa do Pai. Aleluias. E se você quiser, já vai tomando o seu assento. Meu irmão, lá no céu vai ser assim. Você vai ter que cumprimentar todo mundo, falar com todo mundo. Então já vai acostumando aqui. Se puder ligar esse ar-condicionado aqui para mim. Rapaz, deu até tontura. Eu não sei, acho que minha pressão está caindo ultimamente, viu? Eu dou uns pulos aqui no altar, aí dá um... Opa, segura! Eu dou uma seguradinha e eu vi, o ar está desligado por isso. Sobe a pressão... Abaixa a pressão, né? Aleluia, fui tirar o óculos, agora me baguncei. Você está bem, meu irmão? Você está feliz? Oh, glória a Deus. É um tempinho meio fechado agora, antes da gente vir para a igreja, né? Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Eu vou te dizer algo, né? Sempre que você for vir para a igreja, todas as vezes antes de você sair da sua casa, não venha sem propósito. Não venha de qualquer maneira, sabe? Assim, eu vou lá para o culto só porque eu tenho que ir. Eu vou para a igreja porque meu supervisor pediu. Eu vou para o culto porque todo mundo vai estar lá. Meu irmão, quando você vir para a casa do Pai,
venha com um propósito. Mesmo que seja para pedir algo em seu favor, mesmo que seja para, enfim, qualquer coisa. Mas não saia da sua casa como se você fosse para um lugar sem destino, sem rumo. Não, saia da sua casa com um objetivo. Converse com Deus, fala: Pai, eu estou indo na tua casa, eu quero me alimentar, eu quero receber mais de ti. Porque desta maneira, o Espírito Santo ele vai agir na tua vida. E aquilo que você veio buscar, ele vai revelar o teu coração. Eu costumo dizer, eu não sei o que você veio buscar, né? Aqui é a casa do Pai, se você veio orar, se você veio agradecer. Mas eu sei que a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Pai, Jesus estaria no meio de nós. Então escute o que eu vou te falar. Jesus ele está aqui essa noite. E eu não sei a maneira que você entrou, a forma que você entrou, mas eu garanto que você vai sair daqui impactado, cheio da glória, cheio da presença dele, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, ontem foi um dia muito especial. Foi o dia do pastor. Alguém sabe disso? Alguém ficou sabendo? Ontem foi dia do pastor, né? Eu vi algumas mensagens no grupo lá. E isso é muito bom. Mas a grande verdade, meu irmão, que o que eu quero fazer é dar os parabéns para você. Para você sim, que é um pequeno pastor. Porque todos nós aqui, pelo menos na comunidade Avivamento em Cristo, nós somos pequenos pastores. Somos homens e mulheres que muitas vezes deixam o nosso tempo, deixam a nossa família, deixam os nossos compromissos para entrar na casa de alguém, pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus, né? Consolidar aquelas pessoas. Então, geralmente, né, a gente tem como que pastor é só aquele que prega em cima do púlpito ou do altar. Mas não, pastor é aquele que cuida de uma vida, ou de algumas vidas. E muitos que estão aqui na comunidade de Avivamento em Cristo, eu posso garantir que praticamente 90% da igreja são pessoas que fazem isso, né? Ontem mesmo eu vi lá no grupo muitas fotos. E aí eu também vou acompanhando as fotos no Bora Ser Feliz, apesar de não falar muito, de não, né, me expressar muito no grupo, mas eu acompanho. E aí eu fiquei olhando, eu fico olhando, eu falo: gente, essa pessoa entrou na igreja faz, sei lá, 3 meses e já está lá fazendo casa de paz. Ó, o outro ali faz, né, um pouquinho de tempo e já está lá. E é isso o chamado de Jesus, sabe? Jesus, ele por onde ele passava, ele dizia para as pessoas: olha, escuta, vem e segue-me. Toma a sua cruz, vem atrás de mim e vamos começar a fazer o negócio acontecer. Esse é o verdadeiro chamado pastoral. É você pegar algo, é você assumir algo e falar: eu também vou fazer algo para o reino. Eu não posso ficar parado, né? E tem aqueles também que são pastores do seu próprio lar. Homens e mulheres que estão ali lutando pela sua família. Isso é ser um pastor, isso é cuidar de uma ovelha, né? E aí você pode se perguntar, né? Eu até coloquei aqui, quando que um pastor ele é efetivamente alimentado, né? Agora eu vou falar muitas vezes dos pastores que vêm pregar, pastor Silvio, pastora Damares, bispo Daniel, aqueles que nós conhecemos, né? Você já se perguntou quando que eles recebem da palavra? Quando que eles se alimentam? Porque geralmente pastor é aquele que dá, aquele que entrega, aquele que busca, aquele que vai atrás para poder entregar. E quando que um pastor se alimenta? Quando que ele recebe? Eu vou te dizer. Um pastor, muitas vezes ele se alimenta quando ele desce do altar, quando ele desce do púlpito, quando ele sai de uma casa de paz e alguém chega até ele e fala assim: puxa, pastor, muito obrigado. Sabe por quê? Porque aquela sua palavra fez eu voltar e enxergar o caminho de Jesus. Sabe, pastor, muito obrigado, porque o meu filho, ele estava desviado, e o senhor foi até a minha casa, ou você foi até a minha casa, e através daquelas 7 semanas, ele voltou para Jesus. Sabe, pastor, muito obrigado, porque meu casamento, ele estava destruído, acabado, e através de uma palavra, hoje ele está restaurado. Sabe, pastor, muito obrigado, porque o senhor está doando a sua vida para falar para os outros. É nessa hora que os papéis se invertem. Aquele que é o pastor, que está em cima do altar, aquele que vai fazer uma casa de paz, ele se torna ovelha, e ele acaba sendo ministrado por aquela mensagem, pelaquela frase,
pelaquela expressão de carinho que aquela pessoa dá. Todas as vezes que Deus falar com você através da vida de alguém, meu irmão, ou que alguém fizer algo para você, não guarde para você, retribua, agradeça. A gratidão, como o pastor Silvio fala, ela é a memória do coração, mas ela alimenta aquela pessoa. Sabe por quê? Porque muitas vezes, todos aqui que já ministraram, que já fizeram casa de paz, eu tenho certeza que já foram para uma casa de paz quebrado, machucado, doente, com algo faltando dentro da sua casa, com uma dor. Ou muitos já subiram aqui nesse altar também machucados. Mas essas pessoas, elas ouviram o chamado de Deus e nunca, nada, nem ninguém, nem muitas vezes o diabo soprando no ouvido dela, dizendo: ó, não é para você fazer isso, isso não é para você. Ir na casa de paz não é para você. Subir no altar não é para você. Você vê, as pessoas não gostam. Você vai lá, elas fecham a porta na sua cara. Então, muitas vezes o diabo sopra isso no ouvido daquele pequeno pastor, ou de um pastor que sobe. Mas nem por isso ele deixa aquilo abalar. Muito pelo contrário. Ele respira fundo, levanta a sua cabeça e fala: diabo, debaixo dos meus pés. Porque o meu chamado é maior. Aquilo que Deus colocou no meu coração é maior. E aí quando a ovelha, que naquele momento se torna pastor, fala: muito obrigado, pastor, pela palavra, muito obrigado pelo tempo que o Senhor dedicou, é um alimento para a vida daquela pessoa. Então todas as vezes, meu irmão, que o Espírito Santo, ele tocar o teu coração, ele falar com você através da vida de um homem, de uma mulher, agradeça. E você pode ter certeza o quanto você vai estar alimentando essa pessoa. Amém? Eu quero que você aplauda a todos os pastores e pastores da comunidade Avivamento em Cristo, que tem feito a diferença nesse bairro, nessa cidade, nesse país, nesse estado, nessa nação. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu já tomei 10 minutos aqui da minha palavra. Está muito alto aí? Eu estou me ouvindo bem alto aí, não sei se está alto, se está baixo. Vocês vão sendo o termômetro aí. Eu vou olhando, eu tento olhar no rosto assim. Quando eu vejo alguém meio assim, sabe, tipo, com a cara eu falo: acho que o som tá alto demais, né? Ou então quando eu vejo alguém tipo assim, eu falo: ixi, acho que tá baixo demais. Então vai fazendo as caretas aí que eu vou acompanhando daqui, tá bom? E eu peço para os meninos regulares de lá. Irmãos, domingo passado, no primeiro culto, foi a nossa Santa Ceia, e eu trouxe uma palavra sobre Jesus acalma minha tempestade. Quem estava aqui no domingo no primeiro culto, vai lembrar, o pastor Silvio, ele ministrou uma outra palavra. Mas hoje, como nós estamos todos reunidos, eu decidi dar continuidade à palavra que eu tinha pregado no domingo. Porque se você for ver ali no livro de Marcos, onde nós lemos essa história, lá no capítulo 4, existe uma sequência de uma história que Jesus estava fazendo, daquilo que ele ia fazer. Então eu quero continuar, mesmo que você não esteve aqui no domingo, no primeiro culto, não tem problema, porque você vai entender aquilo que o Espírito Santo ele quer falar ao teu coração. Amém? E eu quero então que você abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, só que agora no capítulo 5. Nós lemos domingo passado o capítulo 4, a partir do versículo 35. E eu quero agora que você abra Marcos capítulo 5, no versículo 1. Se os meus amigos do Aviva Produções puder já projetar na tela para mim, eu vou ficar muito feliz, que vai me ajudar muito. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar aos nossos corações. Você crê assim? Amém, glória a Deus, né? Então, eu quero ler Marcos capítulo 5, versículo 1 até o 10. Meu irmão, uma dica, um conselho: crente tem que andar de Bíblia. Tá? Bíblia, seja tablet, no celular, mas você precisa ter aí no seu celular, no seu tablet, uma Bíblia. Por mais que nós projetamos aqui, é importantíssimo que você tenha este recurso aí na sua mão. E aí, por quê? Muitas vezes, nós ministramos aqui, e eu vou dizer mais para você. Eu sugiro que você, sempre que você for vir para um culto, você traga ali no seu celular ou um caderninho e anote. Porque muitas vezes você vai ouvir aqui, mas às vezes você vai falar: puxa vida, deixa eu reler esse texto, deixa eu lembrar dele de novo. E se você marcar, você pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai trazer muita coisa à sua memória, Então,
traga a sua Bíblia, risca. Eu tenho uma Bíblia lá, hoje eu não trouxe ela, eu gosto muito dela, é parecida com a sua, Cleitinho. Gosto muito da minha Bíblia, né? E assim, né, ela é uma Bíblia que eu risco, né? Eu tenho uma Bíblia que eu risco de verdade, que eu vou lá e rabisco, eu vou, escrevo, daí eu ponho ali, aí eu coloco. E tem a outra que eu ganhei agora de presente, que aquela lá tá mais novinha aí, aquela eu só leio e tal, deixo lá, fecho bonitinha. Mas eu gosto da minha velhinha, porque eu vou riscando, eu vou marcando, às vezes eu abro, eu já lembro de alguma coisa. Faça isso também, meu irmão. A Bíblia é sua, né? A Bíblia é como se fosse a espada na mão de um guerreiro. Antigamente eles diziam que os guerreiros em uma luta, eles lutavam a ponto, né, das suas espadas ficarem coladas na sua mão, de tanto que eles lutavam e não soltavam. Então chegava no final da guerra ali, da batalha, era difícil daquele guerreiro, ele abrir os dedos e tirar a espada da mão, porque havia tanto sangue, né, daquela batalha, que o sangue secava. E a nossa Bíblia, ela tem que ser assim. Nós temos que ter essa ligação, essa intimidade. Você precisa pegar sua Bíblia, andar, ficar com ela, ler ela. Quando você abrir sua página, você fala, poxa, esse daqui eu sei e tal. Tem que ser desse jeito, né? Nós precisamos ser assim. A Bíblia hoje é o nosso elo direto com Deus, né? Hoje nós não conseguimos ver Jesus. Hoje nós não temos pelo menos com os olhos carnais, nós não conseguimos, nós não vemos Ele. Então o que faz nós ouvirmos a voz de Deus? Diga, a palavra. A palavra. Então ela precisa estar com você, né? Eu tenho lá, a Evelyn vê na minha cabeceira, lá na minha cama. Se for lá em casa, você vai provar. Tem as duas Bíblias lá. Tem a que eu risco e tem minha Bíblia que eu gosto lá, né? Porque está ali. Às vezes eu estou dormindo até alguma coisa assim, aí o Senhor me acorda e fala, opa, peraí, já leio, já risco ali, aí fecho e volto a dormir de novo, mas está lá, entendeu? É a espada do guerreiro, está ali, na hora que precisa você pega. Faça isso, meu irmão, né, que vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Eu quero ler lá com você, Marcos capítulo 5, versículo 1 do 10, e eu tenho certeza que vai ser bênção. E está escrito assim, na minha versão. Se quiser baixar um pouquinho, eu acho que está alto. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes que lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele rebentara as correntes e quebrara os ferros que estavam nos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros nas colinas. Versículo 6 diz que quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já tinha lhe dito: saia deste homem, espírito imundo. Versículo 9, então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Versículo 10, e eu paro por aqui. E implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Feche seus olhos, curte sua cabeça por um instante. Eu quero orar pela tua vida, pela minha vida, por este culto. Pai, nós queremos te adorar e te engrandecer. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, sabe de tudo aquilo que nós precisamos, sabe do alimento que nós necessitamos. Senhor, estamos num tempo, num mês profético, onde estamos dizendo que o teu nome, ele tem poder. Então, através do teu nome, Jesus, eu profetizo nesta igreja, eu profetizo sobre a minha casa, sobre essas pessoas, que nós vamos sair impactados pela tua palavra, cheios do teu espírito, fazendo a tua vontade e o teu querer. Alimenta-nos, Senhor, essa noite. Fala aos nossos corações, Senhor. Enche o nosso espírito de alegria, Pai amado. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Se você crê, diga amém. Amém. Aleluias, aleluias. Deus é bom demais, meu irmão. E eu quero começar dizendo, a primeira coisa deste versículo aqui, é que Jesus
tem um propósito maior do que o seu desejo. Existe um propósito maior do que o seu desejo. No domingo passado, quando eu estava ministrando, um dos pontos que eu coloquei foi isso. O propósito que Jesus tem, ele é maior do que o meu desejo e do que o seu desejo. Muitas vezes nós achamos que aquilo que nós precisamos e aquilo que nós queremos é o melhor que Deus pode fazer por nós. Mas a grande verdade é que o nosso desejo, a nossa vontade, o desejo da nossa carne natural, ele é muito pequeno comparado ao propósito que Deus tem na minha e na sua vida. E isso nós precisamos entender, porque lá no capítulo 4, né, no versículo 35, ali dizia que Jesus, ele pediu para os discípulos entrarem no barco, mas Jesus entrou com ele no barco. Mas a Bíblia não diz em nenhum momento qual era o propósito deles estarem entrando no barco. E aí, eu aprendo algo muito interessante para a minha vida e para a sua vida também. Duas coisas eu aprendo aqui. Eu disse que o propósito de Deus, ele é maior do que os nossos desejos. Mas, presta muita atenção, aqueles discípulos, eles estavam ali com Jesus e em nenhum momento eles questionaram a Jesus. Antes dessa passagem que nós lemos, Jesus disse para eles no capítulo 4 o seguinte, ó: entrem no barco, eu vou com vocês e nós vamos atravessar. O que nós vamos fazer do lado de lá, eu não falo e vocês não perguntam. Vamos ficar pianinho todo mundo aqui dentro do barco, beleza? E aí eu aprendo duas coisas com os discípulos. A primeira delas, a primeira coisa que eu aprendo aqui é independente qual seja a situação da minha vida e da sua vida, meu irmão, você precisa confiar em Jesus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aqueles discípulos entraram dentro de um barco sem saber qual era o propósito de atravessar para o outro lado. Até então, ninguém sabia o que ia acontecer do outro lado. Jesus entra no barco, opa, beleza, vamos aí, e aí? Só vamos. Imagine alguém falar para você, só vamos. Abraão, Deus disse para ele o seguinte, quando ele era novo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não deu um propósito para Abraão. Ele não deu o final da caminhada de Abraão. Ele não falou para Abraão, ó Abraão, você vai para lá, que aí você vai ser pai de multidões, tal. Ele falou, vai. E muitas vezes, eu e você precisamos confiar quando Jesus diz, vamos. Mas o que vai, mas o que vai acontecer lá, mas como que vai ser lá, e o que vai... Vamos, isso é confiar, isso é acreditar. Isso é passar por uma tempestade e falar, tá tudo bem. Jesus está no controle. Jesus está no controle. E muitas vezes nós não fazemos assim. A maioria das vezes nós queremos saber, opa, onde que vai dar esse caminho? Para onde que nós vamos, Rafa? O que vai acontecer depois? Nós temos o hábito de ter o controle das coisas. E eu sou uma pessoa muito assim. Você quer ver o desesperado? Meu irmão, é quando tiram o controle da minha mão. Sabe quando tiram o controle da minha mão? Quando eu vou viajar de avião. Viajar de avião para mim é um tormento, é desesperador, é angustiante. É uma coisa assim que eu quero morrer. Uma semana antes eu já estou assistindo vídeo de avião, vídeo que sobe, vídeo que desce, como que o avião funciona, e aonde que liga, e se não acontecer isso, desliga. Porque eu morro de medo de perder o controle. Mas no avião você perde o controle, não perde? O avião é o seguinte, entra lá, senta e confia. Ou não? Ou o piloto fala para você assim, não, vamos lá na cabine comigo, você me dá uma força. Ou você confia, ou você não confia. E aí eu lembrei de uma história que não está nem no papelzinho, que eu ouvi esses dias. TikTok é bênção, viu, meu irmão? Às vezes, toma cuidado. Mas às vezes é legal, você vai passando e conforme aquilo que você vai assistindo, e eu vi uma historinha muito bacana de um menino, né? Ele era novinho. Ele entrou num avião, devia ter seus 5 anos, sentou lá no avião e ficou sentadinho lá dentro do avião, bonitinho. Aí as pessoas começaram a entrar dentro do avião, o avião foi enchendo, aquele menino sozinho, não tinha pai, não tinha mãe, ninguém do lado dele. Ele pegou o celularzinho dele, começou a mexer, o avião, né, fechou a porta e subiu. As pessoas olharam e falaram, poxa, mas esse menino, 5 anos, novinho aqui, né? E aí quando o avião estava lá em cima, diz a história, né, essa pequena história que eu li, que eu achei muito interessante, que o avião começou a passar por uma turbulência.
por algo muito forte. Eu não sei quantos aqui já viajaram de avião, né? Se você já viajou, você sabe do que eu estou falando. Tem momentos lá em cima que pegam uns ventos meio torto, né? E aí o avião começa e faz, e aí você já está no banco ali, meu Deus, olha para a janela, Jesus, não tem o que fazer aqui, Pai, me ajuda, e ora tudo, né? Nessa hora até o ateu vira crente dentro do avião ali. Irmão, e as pessoas fingem, tá tudo bem aqui. Um olha para o outro assim, na turbulênciazinha, né? Tá tranquilo. Isso aqui é direto. Mentira. Por dentro o cara tá assim, Jesus, meu Deus, me tira daqui, Pai, que horas que vai acabar esse voo e tal. E diz que esse menininho não estava esboçando expressão nenhuma. Estava lá, sentadinho, bonitinho, lá. Aí a moça perguntou para ele, mas filho, você não está com medo, esse avião tremendo? Ele falou, não estou, não. Ele falou, tem certeza? Porque está uma turbulência. Ele falou, não estou com medo. Ele falou, mas como você tem tanta confiança e não tem medo? Ela olhou para ela assim e falou, moça, eu não estou com medo porque meu pai é o piloto. Entende? Confiou. Estava sentadinho ali no avião, meu irmão. O avião podia fazer 360. Quem está no piloto? É meu pai. Meu pai. Meu pai. Meu irmão, eu não sei muitas vezes a dificuldade que você tem passado. Eu não sei qual que é a luta que você tem enfrentado, a angústia, os problemas. Mas se você confiar que seu pai está no controle, meu irmão. Fique em paz. Calma. Confia. Ele não está dando o que vai acontecer lá no destino, mas ele está dizendo para você, vamos, eu estou no controle, sobe no avião aí, senta, aproveita, diverte, calma, vai dar certo. Deus está falando com você essa noite. Talvez você está preocupado com tanta coisa na sua vida, talvez você tenha preocupado com tanto problema, meu irmão. Deus está dizendo para você, calma, vai dar certo, fique em paz. Acredite, independente de qual seja a situação que você tem vivido, eu e você precisamos confiar. Os discípulos ali confiaram, eles tiveram certeza. E olha só que interessante, ontem quando a gente estava na nossa SEM, a Carlinha, que é lá de Santo André, ela ministrou brilhantemente. E ela contou um pouquinho sobre a história de Jacó, né? E eu gosto muito da história de Jacó, né? É uma ministração que eu aprendi muito ao decorrer dos anos na caminhada. E ela falou algo sobre a história de Jacó muito interessante. Quando Isaac, né, antes de ter Jacó e Esaú, quando Isaac era casado com Rebeca, Deus deu uma notícia para Rebeca. E falou o seguinte para ela, falou assim, olha Rebeca, você vai ter 2 filhos. E esses 2 filhos vão ser 2 nações. Infelizmente, uma nação vai brigar com a outra. Só que escuta o que eu estou te falando, Rebeca. O filho mais novo, ele vai prevalecer sobre o filho mais velho. Ele disse isso para ela. No ouvido dela, falou para ela. E aí ela guardou aquela promessa para a vida dela, entendeu aquilo, só que passou um tempo, Jacó e Esaú nasceu. Se você conhece um pouquinho da história, você vai ver que Jacó ele nasceu depois que Esaú, então ele seria o filho mais novo, né? E aí ele nasceu agarrado e passou-se um tempo, só que lá na frente, eu acredito que Rebeca esqueceu daquilo que Deus tinha dito para ela. E por que ela esqueceu? Porque Rebeca quis dar um jeitinho para que Jacó fosse o primogênito. Se você ler um pouquinho da história, você vai ver que Rebeca, meio que ali naquela situação, ela induz a Jacó a pedir a primogenitude do pai. Quando seu irmão Esaú vai embora, o irmão mais velho, para caçar lá, ela fala o seguinte, vamos fazer assim, assim, assado. Sabe o que isso me ensina e te ensina? Que muitas vezes, meu irmão, eu e você, nós não esperamos o tempo de Deus, não confiamos em Deus e queremos dar o nosso jeitinho. Você entende que muitas vezes Deus já prometeu algo para você. Ele já disse, ei, vai acontecer na tua vida, fique em paz. O seu caminho vai ser assim, a sua vida vai ser desse jeito. Calma o teu coração, deixa eu agir. Porque eu sei que o teu desejo é bom, mas o meu propósito é maior. Mas muitas vezes você quer o quê? Dar um jeitinho. Você quer fazer, o que Rebeca fez? Ela falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que você é Esaú. Põe uma pele de carneiro, se veste, né? Chega até o seu pai, porque ele já está velho, ele não está enxergando direito, e pede a primogenitude dele. Jacó, inocente talvez, né? Mas talvez com alguma intenção, foi lá e fez isso. Rafa, pediu,
falou. Aí tem toda a história que você conhece lá. E aí, o que acontece? Quando Esaú volta, ele fica furioso com Jacó e ele quer matar Jacó. Por quê? Porque a mãe, em algum momento, não soube esperar aquilo que Deus tinha dito, falado. E aí, ela agiu de uma maneira com que fez, talvez, que seu filho sofresse por um bom tempo. Porque através daquela situação, Jacó teve que fugir, né? E fugiu com medo do seu irmão, sofreu pela mentira que tinha cometido e passou grandes dificuldades. E o que isso me ensina e te ensina? Que muitas vezes nós queremos ter o controle de tudo e muitas vezes o controle não é para ser nosso, mas é para ser de Deus. Talvez muitas vezes as situações onde nós nos colocamos, onde nós estamos, foi porque nós quiséssemos, fugiu. Foi porque muitas vezes nós nos colocamos naquela situação. Aquilo não era a vontade de Deus. Aí mesmo você sabendo da vontade de Deus, você fala, não, Deus, deixa eu acelerar esse processo. Meu irmão, não acelera processo, vive esse processo. Processo não acelera, processo vive-se. Quantos dias Jesus passou no deserto? Quantos? 40. Ele acelerou o processo em algum momento? Ele falou, não, vamos rapidinho, diabo, aparece 3 vezes aí, fala o que você tem que falar, ó, que eu tenho que dar linha na pipa. Falou isso? Foram 40 dias de processo. Não adiante o processo que Deus tem na sua vida. Não tente empurrar, não tente dar um jeitinho. Confie somente em Deus. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles confiaram em Deus e atravessaram aquela tempestade um pouco antes do versículo que nós lemos. E a segunda coisa que eu aprendo aqui com Deus é que aquilo que Jesus tem é muito maior do que eu posso imaginar. Irmão, isso é forte, é poderoso. Ah, meu irmão, e eu falo isso como testemunho vivo de tudo isso que eu vivo hoje. Eu nunca imaginei na minha vida estar pregando no altar de uma igreja. A minha família não era cristã, eu não tive uma base assim, sabe que você fala assim, poxa, é filho de pastor, nasceu na igreja, então era o caminho, era a escadinha. Deus tem algo maior para a tua vida. Eu não sei o que você está sentado aí pensando, o que vai ser amanhã, o que vai ser depois de amanhã. Deus já tem uma história poderosa escrita para você. Aleluias, meu irmão. Ele tem algo poderoso escrito para você, para a tua casa, para a tua família. Confia nele. Nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar. Aquilo que Jesus tem para mim é muito maior do que eu posso imaginar. A minha imaginação, a minha mente, por mais que ela seja criativa e maravilhosa, ela é pequenininha, visto aquilo que Deus tem para mim e para você. Deus tem uma família próspera, Deus tem um casamento abençoado, Deus tem os seus filhos dentro da igreja, Deus tem algo poderoso para fazer na tua vida. Cansei, mas eu preciso que você creia nisso, meu irmão. Eu preciso que você confie nisso, porque aqueles discípulos, eles não sabiam o que esperava depois do mar, mas estava todo mundo ali confiando, e eles viveram algo sobrenatural da parte de Deus, eles viveram algo poderoso, porque aquilo que ninguém pode fazer, o nome de Jesus pode. Aquilo que ninguém, o médico não pode, o advogado não pode, o juiz não pode, o presidente não pode, o papa não pode. Tem coisas que ninguém pode fazer, mas o nome de Jesus pode. O nome de Jesus pode. Meu irmão, Marcos 5, 1, 10 está escrito, e eles atravessaram o mar. E aí agora a gente chega onde que nós lemos. Eles atravessaram o mar e foram para a região do Gerazenos. Oh Jesus, em nome de Jesus. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros até ele, versículo 2. No versículo 7 está escrito, e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente, pois Jesus já tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. O nome de Jesus é reconhecido em todas as atmosferas, meu irmão. O nome de Jesus é poderoso para agir, para fazer todas as coisas. A Bíblia diz, e você leu comigo, que ninguém podia desamarrar aqueles homens. Eles tentaram prender eles com correntes, mas ninguém conseguia prender. Quando Jesus chegou, quando Jesus se aproximou,
Naquele exato momento, aquele espírito maligno, aquela legião, já não podia mais, porque era o nome de Jesus que estava ali. Era o nome de Jesus que estava naquele lugar, meu irmão. É esse nome que você carrega na tua boca, você sabia? É esse nome que tem aí, ó, quando você fala, que tem poder e autoridade. Sabe, Jesus, ele diz lá: eis que dou a vocês poder e autoridade para pisar em cobras, em escorpiões, para expulsar demônios, para curar doentes, para fazer a diferença. É esse nome. E por que muitas vezes nós não usamos? Meu irmão, nós vamos para a igreja, nós ouvimos, nós recebemos, mas nós precisamos agir, nós precisamos falar, nós precisamos profetizar. É em nome de Jesus. Sabe, eu não sei aqui quantos, ou se existe alguém que tenha depressão, que tenha síndrome do pânico, que tenha alguma dessas doenças psicossomáticas que a gente fala. Mas deixa eu te dizer uma coisa: começa a usar o nome de Jesus. Começa a conversar com Ele. Sabe, eu já dei o meu relato aqui, eu não vou dar de novo, mas eu lembro uma vez que eu estava com depressão de verdade, a ponto de pedir para minha mãe e para minha esposa: ó, me leva no médico, que eu preciso tomar um remédio. Foi ou não foi? Eu falei: eu não sei, eu tô mal, eu preciso ir. Tá bom, vamos lá. Psicólogo? É, psicólogo. Não, psiquiatra. Eu falei: caramba, meu, aí psiquiatra, velho. Psiquiatra é remédio. Falei 15 minutos com o cara. Ó, doutor, estou sentindo isso. Nem olhou para minha cara. Ele falou: você vai tomar isso. Eu falei: Jesus, é assim? É, tem que tomar. Toma aí um mês e vê o que vai acontecer. Se não der certo, vai para o outro. Se der certo, você volta. Sabe, uma coisa assim. E aí eu desci lá embaixo na farmácia e falei: moça, me dá esse remédio. Ela falou: tá aí. Deus fora da caixinha. Eu falei: me dá a bula para eu ler. Ela falou: não, se eu te der a bula, você não vai tomar, de tanta contraindicação, não, efeito colateral que tem. Eu falei: ah, não, Jesus, aí você está de brincadeira. Opa, eu já estou na igreja já. E é assim, né, irmão? Antes da igreja não tinha nada. Bebia, fumava, aprontava, fazia. Entrei na igreja, agora. Aí, daí o remédio, fui para minha casa. Falei: ah, não, Senhor, não. Ah, Jesus, eu não aceito. Meu irmão, eu não estou falando se você estiver num tratamento, né, continua, tem que fazer. Só que naquele momento na minha vida, eu clamei, eu pedi, eu falei: Jesus, eu dobrei o meu joelho na minha casa, no meu quarto, eu falei: Jesus, o teu nome tem poder, o Senhor me escolheu, eu conheci, eu ouvi a tua voz e eu não aceito isso na minha vida. O teu nome tem poder, Jesus, o teu nome tem poder, o teu nome tem poder, o teu nome tem poder. E daquele dia em diante, Deus, Ele falou comigo no meu quarto, Ele falou: você vai pegar e vai sair andando daqui da sua casa até a casa da sua avó. Foi uma coisa louca, assim, eu já estava meio 13 mesmo, falei: vamos embora, vai, tem nada, né? Vai andando até a casa da sua avó, era 1 quilômetro, 2 quilômetros, sei lá. E eu fui, e nessa caminhada, Deus foi me renovando, me restaurando. Eu fui sentindo algo que eu nunca senti na minha vida, meu irmão. E eu conto isso como testemunho de verdade. Deus, Ele arrancou a depressão que existia dentro de mim, a síndrome do pânico, meu irmão, porque o nome dEle tem poder. Tem poder, meu irmão. Tem poder. Mateus capítulo 10, verso 1, Jesus chamou os discípulos e deu autoridades para expulsar espíritos imundos, para curar a enfermidade. Talvez na sua casa exista alguém lá, meu irmão, e Deus só está precisando da tua vida para curar essa pessoa. Aí você fala para mim assim: poxa, pastor, mas eu não sou digno, né? Eu sou uma pessoa tão falha, eu peco tanto. Meu irmão, quem não peca? Quem não erra? Quem é o santo aqui? Se tivesse santo aqui, já tinha sido abduzido por Deus, sido arrebatado por Deus. O que Deus quer saber é se você está afim de ser usado por Ele, mesmo com suas falhas, com seus defeitos, com as suas dificuldades. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Abra a tua boca, profetiza, fale. O nome de Jesus tem poder, meu negócio vai dar certo.
O nome de Jesus tem poder. Essa doença, ela vai sair daqui. Em nome de Jesus, tem poder. O meu filho vai ser restaurado. Em nome de Jesus, a minha família vai ser transformada. Em nome de Jesus. Oh, meu irmão, é um mês falando que o nome de Jesus tem poder. E muita gente vai sair daqui. Será? Será? Então vive com será. Então vive com será. Agora, se você crer, se você colocar em prática. Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que acreditar e tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, falará para um monte, saia daqui, precipita-se ali. E aquele monte assim atenderá. Só que muitas vezes nós não temos essa fé. Muitas vezes nós somos pequenininhos, mas este mês, esta série, Deus está te estimulando, dizendo para você: ei, comece a clamar o meu nome, comece a dizer o meu nome, que tudo aquilo que tem impedido, parado, vai ser quebrado em nome de Jesus. Oh, aleluias. Hoje chega até, ver até meus, acho que você vê também, dá umas cuspidas aqui, meu Deus do céu. Vou ter que passar álcool em tudo aqui, viu? Misericórdia, Jesus. Terceiro, para eu ir para o final aqui, já desligaram até a televisão lá. Aleluia. Para a gente ir para o final. Porque andar com Jesus vai fazer você viver experiências sobrenaturais. Diga, andar com Jesus vai me fazer viver experiências sobrenaturais. Meu irmão, aqueles discípulos, eles não tinham noção para onde que eles iam. Coloca no barco, entra no barco. E olha que eu estava lendo, eu falei, meu Deus do céu, só Jesus mesmo, né? Eu falei, imagina só, quando eles desceram do barco, vem um endemoniado, na realidade são dois, né? Mateus, se você ler lá no livro de Mateus, você vai ver que são dois endemoniados, né? Mas isso qualquer hora eu explico para você, por que Mateus está escrito dois, e no livro de Marcos e Lucas está escrito um só. Se você quiser saber essa dúvida, você me procura que eu te explico, é um pouquinho... não é complicado, mas eu preciso sentar e foge da nossa administração. Mas enfim, quando eles descem do barco na praia, já vem um endemoniado, dois, imagina, os discípulos tudo lá assim. Aí um deve ter pensado com o outro, rapaz do céu, se nós soubéssemos que ia vir aqui para enfrentar um gadareno desse aqui. Aí o outro falou assim, você viu a tempestade que nós passamos? Já era um prenúncio para não vir aqui, porque quase nós morremos lá no mar, meu irmão. Né, veio onda e batia e derrubava o barco. Aí Jesus desce, vem dois gadarenos aqui querendo destruir tudo. Mas aí o que acontece? Você está do lado de Jesus, meu irmão. Só a pisada de Jesus. Só a pisada dele. Os demônios, caíram no chão assim. Por favor, não. O que você veio fazer aqui? Qual o seu nome? Legião. Por favor. Deixa a gente se precipitar naqueles porcos ali. Jesus olha, tá bom, vai. E aí a Bíblia diz que aquela legião. E quando se fala legião, se você não sabe, legião vem do termo romano. Antigamente, né, quando se tinha ali um grupo de homens, eles eram chamados de legião. E uma legião tinha aproximadamente 6.000 homens. Então quando aquele demônio ele fala quinta, ele diz legião, era praticamente 6.000 demônios dentro de um único homem. 6.000. E só a pisada de Jesus foi o suficiente para eles se prostrarem e dizerem, né? Por favor, deixa que nós nos precipitamos nos porcos. Agora, meu Deus, eu não estava lá, mas se um dia eu chegar no céu, eu vou querer ver uma cena dessa. Eu imagino a cara dos discípulos. Os 12 com Jesus ali. Na hora que Jesus pulou, eles meio com medo, assim, os demônios vindo. Vai, não vai. E pum, quando eles caem. Acho que eles fizeram assim. Aí, ó o mestre aí, ó do lado de quem que eu ando. Ó quem eu ando. Ó com quem que eu tô, meu irmão. Olha do lado de quem que eu tô. Olha do lado de quem que eu tô, meu irmão. Toma isso para sua vida. Toma isso para sua vida, meu irmão. Sabe do lado de quem que você anda? Daquele que vai causar as maiores experiências na sua vida.
você vai viver coisa que você nunca viveu. Você vai ver coisa que você nunca viu. Ah, Michel, pastor, mas eu preciso ir para o reencontro para ver tudo isso. Lá é maravilhoso, você vê. Mas também em momentos normais da sua vida, você vai começar a viver aquilo que Deus tem para você. Algo poderoso. Vai começar dentro de uma casa de paz. Se você se propor, você vai ver algo poderoso lá dentro. E é isso que nós precisamos entender quando nós andamos com Jesus, meu irmão. E para eu encerrar, para eu ir embora, para acabar aqui, eu já passei dos 40 minutos. Esse mesmo discípulo que estava com Jesus e viu aquele homem se prostrar e ser curado, quando Jesus o chamou, ele disse para ele o seguinte, foi Pedro, sem Jesus o conhecer, sem Pedro o conhecer, ele falou, eu quero o seu barco, que eu vou fazer você viver algo poderoso, sobrenatural. Só que ele não falou com essas palavras. Jesus, quando ele vem na minha vida e na sua vida, ele não vem falando tudo que ele vai fazer, senão fica muito fácil, sabe, fica uma troca, uma barganha. Ah, Jesus vai me dar isso, então eu vou servir, então eu vou fazer por Jesus. Jesus só falou para Pedro o seguinte, escuta, eu preciso do seu barco. Pedro falou, tá bom, sobe aí, entra aí na embarcação. E aí, sabendo da dificuldade de Pedro, ele falou para Pedro, eu sei que você ficou a noite inteira pescando e não veio um peixinho no seu barco. Você deve estar com fome, você deve estar pensando como que você vai pagar suas dívidas, você deve estar desesperado aí nesse barquinho, né? Sabendo o que você vai fazer da sua vida amanhã, porque peixe não vem, não acontece nada. E aí Pedro falou, é isso mesmo, estou aqui na pindaíba, estou no zero aqui. Ele falou, então faz o seguinte, só me obedece, ouve a minha voz, porque o meu nome tem poder. Pega a sua rede, junta ela e joga do outro lado do mar. Pedro desconfiado, falou, vou fazer porque você está pedindo, porque Jesus de verdade, posso ser sincero, acreditar eu não acredito. Pedro era sincero, meu irmão. Muitas vezes nós devemos ser sinceros com Jesus. Sabe, Jesus, está difícil de eu ver, está difícil de eu enxergar. E aí ele fala assim, eu não estou pedindo para você ver, eu estou pedindo para você obedecer. Ver é uma coisa, se você visse seria fácil, se você enxergasse um milagre agora, seria muito fácil, mas ouve a minha voz, ouve somente, pega a sua rede, Pedro, joga do lado, tá bom, mestre. A Bíblia diz que quando ele joga, meu irmão, naquele exato momento, existe um burburinho naquele mar, os peixes se jogam dentro da rede. Pedro puxa uma rede com sei lá quantos peixes, meu irmão. Sabe o que isso me ensina e te ensina? Que se eu ouço a voz de Deus, se eu ando do lado de Deus, se eu confio em Deus, eu vou viver o sobrenatural de Deus. É isso que eu preciso entender, meu irmão. É isso que você veio daqui, ouvir a voz de Deus, saber que o nome dele tem poder para curar, transformar, para trazer bonança para a minha vida e para a sua vida. Mas eu preciso acreditar. E sobre essa palavra, eu quero que você fique sobre seus pés, meu irmão. Eu quero que você, neste momento, tenha essa certeza e essa convicção. Porque o último tópico que eu coloquei aqui é o quinto, tá? Está escrito, a sua escolha determina o que você vai viver. A sua escolha determina o que você vai viver. Sabe o que acontece? Se você ler lá no livro de Marcos, na história desse gadareno, eu não me atentei muito aos detalhes da história dele, mas eu vou te falar uma coisa que aconteceu. Aquele endemoniado, aquele gadareno, a Bíblia diz que quando Jesus expulsou aquela legião de demônios da vida dele, ele ficou sã em consciência, saradinho, bonzinho, sarado, ele ficou bom. As pessoas olharam para ele e ficaram com medo dele. E aí, o que acontece? As pessoas que estavam em volta, quando viram a cura daquele homem, se assustaram e viram que Jesus tinha mandado uma grande legião de demônios aos porcos. E se você for procurar na Bíblia, aquela região eles cultivavam não, eles criavam porcos. E aí, aquelas pessoas quando ficaram sabendo disso, elas tiveram duas opções.
Elas poderiam ter se alegrado e falado: poxa, a glória de Deus chegou neste lugar, nós aceitamos, nós queremos. Ou fazer o que eles fizeram. Todas aquelas pessoas daquela região, elas pediram para que Jesus fosse embora daquele lugar. É forte isso. Sabe por quê? Se eu fizer um paralelo com um barco, antes deles irem expulsar esse demônio e encontrar aquela multidão que era um propósito de Deus, o propósito não era o barquinho e os discípulos. Jesus só estava ensinando os discípulos. O propósito era o Gadareno e aquelas 10 cidades. Antes de ir para lá, preste muita atenção, eles tiveram que decidir entre a multidão e Jesus. Preste atenção. Eles decidiram entre a multidão e Jesus. E aí a escolha deles foi Jesus. Os discípulos falaram: vamos se afastar da multidão e vamos ficar com Jesus no barco. E aí eles começaram a viver todos esses passos que eu contei para você. O mar revolto, Jesus levantou e falou: ó, para mar. Aí passou do outro lado, quando veio o Gadareno, Jesus só bateu o pé, o Gadareno, começaram a viver aquelas experiências. Mas este povo dos Gadarenos, eles decidiram fazer ao contrário. Eles tinham duas escolhas: ou eles mudavam aquela cidade e Jesus ficava naquele lugar e transformava todos, ou Jesus ia embora. E sabe o que eles decidiram? Eles preferiram ficar com os porcos. E aí a Bíblia diz, e o único relato que tem é que esse homem foi sarado e curado naquela cidade. Decápolis, 10 cidades, ouviu falar do nome de Jesus, mas talvez não tiveram experiências com Jesus, porque eles decidiram mandar Jesus embora e ficar com os porcos. E hoje é a mesma coisa em nossas vidas, meu irmão. Jesus, Ele me deu e te deu algo que eu sempre repito e sou enfático nos cultos: o poder do livre-arbítrio. Nem anjo tem esse poder, mas você tem. O coração, o seu aí dentro, tem uma fechadura do lado de dentro, e é você quem decide quem vai morar aí. É você quem escolhe quem vai morar aí dentro. É você quem determina o que vai habitar dentro do seu coração: Jesus ou os porcos? A multidão ou Jesus? E aquilo que você escolhe na sua vida determina o que você vai viver. Muitos, a grande maioria, e eu me incluo, alguns anos atrás, alguns meses ou alguns mais longos anos, decidiram afastar a multidão, decidiram deixar a sua vida, decidiram pedir para Jesus entrar e fazer morada. E se você olhar para essas pessoas, vocês vão ver que elas vivem o sobrenatural de Deus dia após dia. Essa noite eu quero louvar a poder em seu nome de Jesus, e eu quero fazer um ato profético neste culto. Eu quero fazer algo poderoso no meio de nós, mas primeiro eu quero louvar com você, para que a atmosfera de Jesus, o amor, a graça, a voz dele entre no seu ouvido e fale ao teu coração. Porque essa noite, meu irmão, o Espírito Santo, ele vai te pegar de uma maneira que ele nunca te pegou. Essa noite, se você abrir o teu coração, você vai viver o sobrenatural de Deus. Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome. Feche seus olhos e diz isso bem alto, meu irmão. Feche os teus olhos e grita pro nome dele. Há poder em seu nome, Jesus. Vem, Jesus! Vem, Jesus! Libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome. Grite pro inferno ouvir! Diga pro inferno ouvir! Aleluias! E em seu nome os coxos andam,
De novo, meu irmão. E em seu nome. O nome de Jesus está na tua boca. É você que precisa declarar Os isso. cegos veem. E eu quero orar com você. E eu quero fazer um ato profético aqui essa noite. Para você que de alguma maneira, meu irmão, se encontra em alguma situação que você talvez não consiga sair dela. Se você recebeu um diagnóstico, se você vive algo que você precisa se livrar disso. Talvez um vício, talvez uma falta de perdão, talvez algo que você não consegue tirar do seu coração. Eu quero te convidar a vir aqui para frente, nesse altar aqui, ó. E eu quero orar, eu quero fazer um ato profético com você. Eu quero que você venha aqui na frente. Mas eu quero que você seja sincero com você. Eu quero que você fale aquilo que você está pedindo. Não, escute. Vem. Mas não é um apelo. Não é um apelo. Eu não estou fazendo um apelo. Eu quero que você venha aqui. Talvez você esteja numa situação a qual só o nome de Jesus ele pode mudar e transformar. Isso é para a igreja, meu irmão. É para mim, é para a tua vida. Saia do teu lugar e nós vamos orar aqui, nesse altar. E o nome de Jesus ele vai começar a agir. Eu não sei se é um vício, se é uma dificuldade, se é um problema que você tem, um diagnóstico médico, se é um medo, um trauma. Eu queria que você viesse aqui. Mas venha, meu irmão, venha que nós vamos orar. E pode ficar de frente para mim. Eu fui um pouquinho confuso no que eu quis dizer. Vem cá. Todos. Fica aqui comigo. Meu irmão, eu estou chamando. Escute. Espera aí só um pouquinho. Talvez eu não fui claro. Eu quero fazer um ato profético com você que está passando por algum problema, alguma dificuldade. Algo que você diz assim: meu Deus, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso de um milagre na minha área financeira. Eu preciso de um milagre dentro da minha casa, com os meus filhos. Eu preciso de um milagre. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Mas eu sei que o nome de Jesus ele tem poder. E se você vier com fé para este altar, se você vier aqui, se você se quebrantar, nós vamos orar. Nós vamos clamar, nós vamos invocar o nome de Jesus. E eu tenho certeza, meu irmão, que aquilo que você tem procurado, a barreira que você precisa quebrar na tua vida, aquilo que você acha impossível, Deus ele vai agir. Isso não é um apelo, isso é um ato profético. E ato profético é para pessoas que creem. Eu preciso, eu quero. Deus conhece o teu coração. Ele sabe o que você tem vivido. Ele sabe qual a tua dificuldade. E escute, isso não é vergonha para ninguém. Isso não é vergonha para ninguém, é para você. E se de alguma maneira você não consegue vir, eu quero que você também acredite nessa oração, meu irmão. Porque desse altar tem poder. E nós profetizamos um nome, o nome de Jesus, que tem poder para mudar a situação. Se você crê, eu quero orar com você. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Eu quero que você agora lembre dessa dificuldade, desse problema, dessa dor, dessa angústia. Porque escute a minha voz. É para a igreja toda. Nós estamos em um mês profético, onde se diz: o nome de Jesus ele tem poder. E você vai profetizar, você vai dizer: Senhor, o teu nome tem poder sobre esta doença, o teu nome tem poder sobre essa situação, o teu nome tem poder sobre esse problema, o teu nome tem poder sobre este gigante. E é sobre isso que nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui essa noite te clamando, Jesus, rendidos a Ti, Papai querido. Ah, Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. Jesus, nós somos pecadores sim e assumimos o nosso erro. Jesus, nós falhamos sim e assumimos o nosso erro, Papai querido. Mas a Tua palavra diz que quando um filho Teu, Senhor, quando um servo, ele clama a Ti, o Senhor dos céus inclina a cabeça e ouve a voz dele. Então eu te peço, Jesus, através do Espírito Santo, ouve o nosso clamor, age em nosso favor, arranca tudo aquilo que tem que ser arrancado, quebra toda a cadeia, todo grilhão, toda doença, tudo aquilo, pra curar, libertar, há poder em seu nome.
nome, Jesus. Ah, meu irmão, começa a sentir aí na tua casa, começa a sentir na tua vida. Você que está pela internet, você que está nos assistindo pela internet, o Espírito Santo de Deus tem entrado aí na tua casa, tem entrado na tua casa. Ah, Jesus, essa noite nós te pedimos, nós te clamamos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba da parte de Deus, receba da parte de Deus. Receba, receba, receba a cura, receba a transformação, receba aquilo que você tem buscado. Em nome de Jesus, receba, meu irmão. Receba, receba, receba. Receba sobre a tua casa. O teu milagre está chegando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja tocado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo vício vai embora. Em nome de Jesus. Toda doença. Em nome de Jesus. Toda dor, todo medo, todo sofrimento, tudo aquilo que não provém de ti, Jesus. Em nome de Jesus, olha aqui para mim. Você que veio aqui, olha para mim, olho de leão. Leão tem um olho de foco. Leão sabe quem confia. Existe um Deus que luta em teu favor. Eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite, mas eu sei que Deus já está agindo. Porque Ele viu a intenção do teu coração. Ele conhece o que está aqui dentro, ó. Ele sabe o que está aqui dentro. Eu olho como os homens olham. Eu vejo sua roupa, eu vejo sua aparência, eu vejo seu cabelo, seu óculos. Mas Ele vê o que está aqui dentro. Ele vê o que está aqui dentro. Se você está aqui, meu irmão, se você veio aqui, Deus Ele vai agir em teu favor. Conta os dias que Deus vai agir na tua vida. Deus vai fazer algo poderoso. Você vai subir nesse altar e você vai dizer: naquele dia eu subi, eu clamei, eu disse: o nome de Jesus tem poder e Ele agiu na minha vida.